Olá! Na aula anterior, nós encerramos os estudos na carta de Tiago, que tinha um teor bem prático, nos ensinando o agir da nossa vida cristã. Hoje começaremos a estudar o discípulo João, conhecido como o apóstolo do amor. Aprenderemos que João não foi sempre assim. Ele passou por uma transformação de vida e esta transformação foi sua preparação de Deus para que ele se tornasse quem se tornou. Nossa revista se chama Vivendo no Amor de Deus, porque vida cristã exige transformação contínua e é no dia a dia que teremos transformação que a palavra de Deus quer fazer em nós. Com essa transformação, nós aprenderemos a vivenciar o amor de Deus com todos os outros, conosco mesmos. Assim como a borboleta é uma lagarta transformada, os filhos de Deus, bem como o apóstolo João, sofrem esta transformação para conseguir cumprir o propósito para o qual existem. Vamos conhecer um pouco quem foi João. Por isso, nosso estudo de hoje se chama Um Encontro com o Discípulo Amado. Ele escreveu o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, o livro de Apocalipse, que é o livro profético, e as 3 cartas pastorais que levam o seu nome. Por que você acha que João se tornou o apóstolo do amor? Para começar, João era filho do pescador Zebedeu, provavelmente primo de Jesus por parte de mãe. Talvez, por isso, o Salvador entregou sua mãe aos cuidados de João quando estava na cruz. Isso está registrado no Evangelho de João 19. Será que você é confiável o suficiente para que o Salvador lhe entregue o que tem de mais valor aos seus cuidados? Veja que Jesus colocou nas mãos dos seus seguidores, ou seja, em nossas mãos, a tarefa de grande valor de anunciá-lo. João foi discípulo de João Batista, antes de ser de Jesus. Ele tinha afazeres na vida, como consertar redes, mas dedicava tempo para saber da vida eterna. Por isso foi chamado para consertar vidas também. João era um homem temente a Deus e alimentava forte expectativa da vinda do Messias. Você pode ser muito ocupado, mas se valorizar a Jesus, sempre encontrará tempo para conhecê-lo melhor. Vamos ler João, o Evangelho, capítulo 1, 35 a 37. No dia seguinte, Jesus estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Era comum o escritor do Evangelho não mencionar seu nome próprio. João Batista estava com 2 discípulos que provavelmente eram André e João. E quando estes viram Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imediatamente decidiram segui-lo. Mas só algum tempo depois, ele foi convocado por Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 1, 19 e 20. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes.
Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Aqui já podemos perceber que João aguardou o tempo de Deus para acompanhar Jesus e esperou Deus o convocar oficialmente como apóstolo. Isso está registrado em Marcos 3, 13 e 14. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E só então passou a fazer parte dos 12. Assim como João, todos nós precisamos experimentar a transformação de Deus. Ele tinha um temperamento difícil. Para ser um seguidor de Jesus, precisaria permitir que algumas arestas fossem aplanadas. Veja que Jesus nunca esperou a pessoa ficar totalmente livre ou sem ter nada para fazer para convocá-lo. Ele chama os que já estão servindo, pois quem está servindo está demonstrando que ama o Senhor. Leremos Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui está a primeira característica de João que foi transformada. Acho que este apelido foi porque ele era explosivo. Jesus lhe deu. E quem nos conhece melhor do que Jesus? Outra característica está em Marcos 10, 35 a 37. Nisto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Com esse pedido, a gente nota que João era ambicioso, mesmo sem ter clareza do que estava pedindo. Ser ambicioso sem sabedoria é um grande risco. Vocês lembram quem esteve um à direita e um à esquerda de Jesus em sua glória? Foram os 2 ladrões. É só percebermos pela história que a glória de Jesus foi a cruz. E os 2 irmãos estavam pedindo a morte com ele. Em Marcos 9,38 temos outra característica. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Às vezes somos intolerantes com quem não anda conosco ou não faz o que acreditamos ser o correto. Como João foi aqui. Jesus advertiu que a intolerância não combina com o cristianismo. Não é algo bom para um discípulo dele. Jesus veio para todos. E por fim, a última característica está registrada em Lucas 9, 53 e 54. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Outra característica que não combina com o cristianismo é ser vingativo. Jesus ensina que a vingança pertence a Deus.
próprio Jesus nos diz que aprender com ele a ser manso e humilde é o caminho para encontrarmos descanso. Imagine esses discípulos aprendendo com o mestre manso e humilde, querendo lançar fogo do céu para destruir aqueles que não o aceitavam. Com estas características, João aprendeu preciosas lições do mestre. Ninguém tem um temperamento tão difícil que não possa ser amado, ser mudado por Deus. Você não pode, mas Cristo pode mudar tudo o que você colocar nas mãos dele. A convivência com Jesus pode transformar o maior dos pecadores de todos. Durante 3 anos, João viveu na companhia de Jesus, se tornou membro do grupo mais íntimo do Mestre. João não é mencionado pelo nome no 4º evangelho, como expliquei, mas é quase certo que estava se referindo a si próprio, quando disse, por exemplo, aquele a quem ele amava, e também aquele que se reclinou próximo do peito de Jesus na última ceia. Ele passou a usar as características de seu temperamento para o bem, tanto que se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, João e Pedro demonstraram muita coragem na atividade de proclamar o Evangelho, enfrentando a fúria das autoridades judaicas. Não sabemos quando ele deixou Jerusalém, mas sabemos pela Bíblia que no final foi exilado para a ilha de Patmos por causa da sua fé e escreveu o livro profético de Apocalipse, que tem o objetivo maravilhoso de animar e estimular os cristãos em tempos de perseguição e dificuldades. Neste último livro, ele mostra que Deus é soberano e, no fim, intervirá de maneira catastrófica para cumprir sua boa e perfeita vontade. No Evangelho de João, ele fez uma seleção de sinais com o propósito de levar seus leitores a crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Já as 3 cartas, que será nosso principal assunto nos próximos estudos, foram escritas para orientar as igrejas da época. Então, certeza servirão para nós. Vamos ler primeiro 1 João 2, 5 e 6. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João nos chama a atenção para o fato de se deixar ser transformado pela convivência com Deus. Esta é a única saída para nós, e com todos os nossos defeitos, poderemos segui-lo com autoridade e sucesso. O amor de Deus não é algo natural no ser humano natural. Precisa ser promovido na vida de cada um, e assim poderemos andar como Jesus Cristo andou. Este deve ser o nosso objetivo de vida. E para finalizar, leremos 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
João foi um homem comum que permitiu que o conhecimento de Deus o transformasse a ponto de ser considerado por Jesus o discípulo amado. Se nós só conhecermos a palavra de Deus, mas não deixarmos que ela transforme nosso caráter, pouca coisa alcançaremos. Existe uma tradição que diz que João estava velhinho e para ir às reuniões cristãs ele era carregado e durante o trajeto ele repetia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esta é a mensagem que João quer transmitir para nós, enquanto estudamos as 3 cartas durante um período. Com certeza, temos coisas para serem transformadas por Deus, a fim de sermos melhores não do que o outro, mas melhores do que nós mesmos no dia anterior. Somente com a convivência com Deus, não apenas conhecimento dele, conseguiremos alcançar esse objetivo. Que Deus nos abençoe na busca dessa transformação, ou pelo menos em nós dispor nas mãos divinas e saibamos que mesmo em nossos tropeços, ele nunca desiste de nós. Por isso também não podemos desistir. Amém?